O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, passemos agora para o cheque, no qual o Felipe repercutirá a queda do governo em Bangladesh e aproveitará para dar um giro pelo restante do continente asiático, incluindo o Oriente Médio. Bem, pessoal, a principal notícia dessa semana foi a queda do governo em Bangladesh. E aí a gente vai passar por outras notícias da Ásia continental e aí a gente vai pôr o Oriente Médio, né, nesse balaio, já que faz parte da Ásia continental, embora a gente costume tratar, né, sempre como uma região separada, mas às vezes a gente precisa fazer essas manobrinhas para caber tudo no roteiro. Mas no último dia 5 de agosto, a então primeira-ministra de Bangladesh, a Sheikh Hasina, ela fugiu do país, tá, para a Índia. Ela foi recebida na Índia, inclusive, pelo chanceler indiano, e ela está numa localização, num local seguro e que não foi revelado. Tá? A gente tem falado aqui há muito tempo da crise em Bangladesh, né, de alguns elementos dessa crise, mas primeiro, vamos relembrar rapidamente, né, quem é a Sheikh Hasina. Ela foi premier de Bangladesh de 1996 a 2001, depois de 2009 até essa semana, ela é a pessoa que mais tempo ocupou o cargo. Né? Ela é filha do Sheikh Mujibur Rahman, lembrando que Sheikh nesse caso não é um título, tá? O nome dela é Sheikh Hasina, Sheikh é o nome da família, o sobrenome, tá? E o pai dela foi o primeiro presidente da história do país, foi um revolucionário da libertação do domínio, né, em relação ao Paquistão em 1971. Vamos lembrar, né, quando os britânicos saem do subcontinente indiano, né, eles concedem a independência ao subcontinente indiano, e lembrando que isso não foi um ato de bondade dos britânicos, foi porque os britânicos sabiam que se tivesse uma guerra de independência, eles não conseguiriam vencer depois de 6 anos lutando na Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, 2 milhões de indianos lutaram pelo Império Britânico. Né? Então, agora você tinha uma população que teve treinamento militar, inclusive. Né? Então, os britânicos sabiam que, olha só, a gente não vai conseguir manter a Índia no domínio pela força, então vamos negociar, vamos conceder a independência e então manter bons laços depois disso. Né? Tanto que Índia e Paquistão, durante alguns anos, né, foram reinos com o acúmulo de coroas. O Paquistão, por um tempo ainda maior, ainda mais longo, né? A Elizabeth II chegou a ser rainha do Paquistão. Pois bem, quando nós temos a saída britânica, os britânicos, bem ao seu modo, né, intervencionista de decidir as coisas dentro da burocracia e achar que o mundo que tem que se adaptar, eles falaram, olha só, vamos aqui dividir, né, vai ter o país dos hindus no meio, que é a Índia, e vai ter o país dos muçulmanos. Só que como tem muçulmanos dos dois lados, então vai ter o Paquistão ocidental e o Paquistão oriental, que vai ser a terra dos muçulmanos, mas eles vão ser o mesmo país, eles só não serão contínuos. E isso não deu certo por vários motivos, inclusive questões internas ao Paquistão, né? Já que a população do então Paquistão Oriental, atual Bangladesh, uma população bengali, né, era muitas vezes discriminada, você tinha violência contra essa população, ao ponto que nós tivemos um genocídio contra os bengali, que gerou atenção da imprensa internacional, especialmente pela participação, pelo ativismo do George Harrison, né, dos Beatles. Tivemos um grande concerto pelo Paquistão, o primeiro grande concerto beneficente na história, o primeiro grande show beneficente na história foi para Bangladesh. E aí, em 1971, tivemos a independência de Bangladesh com uma participação decisiva da Índia nesse processo. A Índia que já havia travado guerras contra o Paquistão. Né? Índia e Paquistão são dois inimigos em vários pontos. Então, a Índia falou, olha só, nossa maneira de enfraquecer o Paquistão é garantir a independência de Bangladesh e Bangladesh será nosso aliado.
tá? Em linhas gerais. E com a independência de Bangladesh, né, o pai da Sheikh Hasina, repito, foi o primeiro presidente, um presidente pró-Índia, tá? E ele foi assassinado em 1975, quando estava no cargo, em um golpe militar que acusava ele de querer criar um culto de personalidade. Ele era um socialista e um secular, tá? Ou seja, ele era contra um governo religioso. Ele, as suas ideias de secularismo se inspiravam, né, se relacionavam, melhor dizendo, com o Congresso Nacional Indiano, né, do Nehru, né, a principal liderança pós-independência da Índia, e ele cria o partido dele, que é a Liga Awami, tá, que foi fundado como um partido secular e socialista. Hoje é um partido mais desenvolvimentista do que socialista, porém é o partido da Sheikh Hasina. Tá? E vocês vão entender porque eu estou fazendo toda essa recapitulação histórica falando de Índia, tá bom? Então, tínhamos esse histórico, né? A Sheikh Hasina, primeira-ministra do país, de um partido que defende boas relações com a Índia, um partido secular, ou seja, contra os islamistas, né, que defendem a maior participação dos religiosos na política. E assim, a Sheikh Hasina, ela é muçulmana, tá? Porém, o partido dela é secular e contra a participação dos religiosos na política, tá? E aí, vamos lá, nos últimos anos, né, nós tínhamos uma crescente crise em Bangladesh. Começando pelo fato de que o governo Sheikh Hasina estava se tornando cada vez mais autoritário e repressivo, né? A sua eleição em janeiro de 2024, né, ela não foi considerada justa, a oposição foi limitada, né, a oposição não pôde disputar em pé de igualdade o pleito, a eleição não foi reconhecida por países como Estados Unidos e Reino Unido, mas foi reconhecida por Índia e China, tá? E o comparecimento eleitoral em janeiro de 2014 foi de apenas 41,8%. Os nossos ouvintes talvez se lembrem disso, né? A gente falou dessa eleição em janeiro, justamente. E para comparar, a eleição em 2018 teve comparecimento de 80%. Tá? E antes que alguém pense, né, olha só, Estados Unidos não reconheceu e aí derrubou o governo, foi uma revolução colorida, né? Não, porque o governo da Sheikh Hasina também tinha boas relações com o chamado Ocidente, né? O Matias uma vez destacou aqui no programa, por exemplo, que quem treina a polícia de Bangladesh, que é uma polícia bastante letal, é uma polícia que mata bastante, são os britânicos. Tá? São acordos de cooperação com os britânicos. E nos últimos anos, nós tivemos dezenas de pessoas mortas em Bangladesh pela polícia, além de jornalistas presos, censuras de jornais. Também temos uma crise socioeconômica. Por quê? Na última década, Bangladesh é uma das economias que mais cresceu no mundo. Tá? O crescimento do PIB em Bangladesh nos últimos anos foi muito grande. Bangladesh também é um importante polo têxtil, né? É possível que, dependendo das marcas de roupa que você consuma, você tenha alguma roupa no seu guarda-roupa que foi produzida em Bangladesh, né? Porém, esse crescimento ficou concentrado em uma camada social. A pobreza continua alta, o desemprego, especialmente entre os jovens, continua alto, né? Tivemos várias greves recentes no país, onde os sindicatos são bem organizados, né, uma herança dessa formação secular e socialista do país. Tivemos, inclusive, tem uma matéria, um estudo bastante interessante, agora eu não vou pegar aqui onde é que eu deixei anotado, acho que foi publicado uma versão mais resumida no Hindustan Times, mas que a própria máquina repressiva do governo contra as greves
causou muitos prejuízos econômicos, né? Porque quando teve greve, por exemplo, o governo bania o WhatsApp, bania as redes sociais, isso prejudicava os negócios, chegou a desligar a internet como um todo, né? E isso gerou um prejuízo muito grande. Então nós também tínhamos uma crise socioeconômica que foi agravada pelo grande surto de dengue que nós passamos, que nós tivemos em Bangladesh recentemente, no ano passado, que nos números oficiais deixou mais de 1.000 pessoas mortas, porém esses números são subnotificados. E o surto de dengue em Bangladesh se relaciona com a crise climática, né? Tudo isso que a gente está falando, os nossos ouvintes já ouviram antes. Tá? Podcast, o Xadrez Herbal 356, por exemplo, tá? Xadrez Herbal 387, Xadrez Herbal 388. A gente fala bastante de Bangladesh e do sul da Ásia em geral aqui no Xadrez Herbal. E tudo isso culminou nos protestos que começaram em junho, movidos por organizações estudantis contra as cotas de familiares de veteranos no serviço público, né? Recapitulando, a Suprema Corte, tá, restaurou uma cota de 30% no serviço público para descendentes de veteranos da Guerra de Independência de 71. E essa decisão teve apoio, aparentemente apoio do governo. Tá? Essa decisão, essa cota, lá em 1971, ela foi criada como uma forma de amparo social. A ideia de que, olha só, o cara lutou na Guerra de Independência, morreu, né? Então a gente não pode deixar a família dele desamparada. Então vamos garantir um emprego para alguém da família dele. Tá? Então cria uma cota no serviço público. Me parece bastante razoável, inclusive, né? Acho que muitos ouvintes vão concordar com isso. Porém, 50 anos depois de 50 anos dessa política e do fim da guerra, o que, na verdade, acabou criando é uma espécie de casta. Né, pessoas que têm um emprego garantido até hoje, não precisa mais desse amparo social. Né? O efeito destrutivo da guerra, da morte do integrante da família durante a guerra, já, não vou dizer que já acabou, mas já diluiu bastante. Né? Novamente, tivemos muita repressão contra os protestos, e quanto mais repressão, mais pessoas nas ruas. Né? A repressão deixou mais de 260 pessoas mortas, gente, é muita gente. E os protestos, eles ganharam um contorno muito grande, desde pessoas lutando por essa pauta específica, pessoas protestando, pedindo pela queda do governo como um todo, e aí os protestos, em determinado momento, eles juntaram nas ruas frentes completamente diferentes. Os estudantes, alguns desses grupos estudantis ligados aos partidos do país, tá? Os comunistas, inclusive vocês podem ler um texto sobre os protestos em Bangladesh na Jacobin, né, que é uma revista de esquerda, tá? A matéria se chama Protesters in Bangladesh Want an End to State Repression, tá? É uma entrevista com uma líder estudantil comunista. Então vocês vão ter movimentos estudantis, comunistas, os nacionalistas do Partido Nacionalista de Bangladesh, que é o principal partido de oposição a Sheikh Hasina e a Liga Awami, tá? Eu já vou falar mais do Partido Nacionalista, e os islamistas. Tá? Os islamistas estavam na rua junto contra os protestos, e no caso dos islamistas, né, é o partido Jamaat-e-Islami, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele já foi banido algumas vezes na história de Bangladesh, e por conta da participação dele nos protestos, no último dia 1º de agosto, ele foi banido. Um dos últimos atos do governo Sheikh Hasina foi banir de novo o Partido Islamista. Tá? E qual a importância, então, do Partido Nacionalista e do Partido Islamista nessa questão? Né? Eu fiz aquela breve contextualização histórica da independência de Bangladesh. Né? O país se tornou independente com apoio da Índia, e desde então, Bangladesh ficou alternando momentos de maior proximidade com a Índia, com momentos de maior proximidade com China e Paquistão.
Vamos lembrar, China e Paquistão são aliados entre si desde a década de 1960. O Paquistão, como a gente mencionou, né, é o antigo país que Bangladesh fazia parte, tá? E são as potências regionais. E China e Paquistão têm rivalidades e disputas com a Índia, tá? Desde, basicamente, da formação de Índia e Paquistão na década de 1940 ainda. Tá? A gente falou, por exemplo, de China e Índia várias vezes aqui no programa, porque China e Índia não têm uma fronteira estabelecida, disputam não apenas influência, mas também território. Tá? Então, nesse processo de Bangladesh, nessas décadas, de alternar melhores relações entre Índia de um lado e China e Paquistão de um lado, do outro, tinha um efeito doméstico. Quem favorece a Índia é a Liga Awami, que eu mencionei. Quem favorece China e Paquistão é o Partido Nacionalista, que é um partido conservador, representante do nacionalismo bengali, que vê na Índia uma ameaça, porque eles falam, olha só, a Índia ela não é aliada de Bangladesh, o que a Índia quer é absorver Bangladesh, é dominar Bangladesh. A China e o Paquistão são os nossos aliados, então, contra a Índia. E em vários momentos de sua história, o Partido Nacionalista fez alianças com o Jamaat-e-Islami, que é o principal partido religioso islâmico, que eu mencionei, que é um partido que foi contra a independência. É um partido que fala, não, a gente devia ser parte do Paquistão ainda, a gente esquece Índia, a Índia é nossa inimiga, nós temos que ser aliados do Paquistão, tá? E isso mostra também, né, como o que guia, e isso aqui eu sempre tento explicar, né, para os nossos ouvintes aqui, né, o que guia política externa são interesses. Tá? O alinhamento ideológico, né, a proximidade ideológica, ela normalmente ela é um papo de propaganda, é um papo de pensamento infantil de mesa de bar. Tá? A China ela é aliada dos islamistas no Paquistão, nas Maldivas e em Bangladesh, baseada nos interesses dela. Inclusive, esses interesses são conter a Índia. A Índia que durante muito tempo foi secular e que hoje é um governo religioso hindu. Tá? Então, assim, é uma situação muito mais complexa o que ocorre em Bangladesh do que pode aparentar. E uma das razões do sucesso econômico do governo da Sheikh Hasina, inclusive, foi que ela conseguiu equilibrar as relações entre Índia e China. Ela atraiu investimentos dos dois lados. Tá? A sua queda, entretanto, é um revés para a Índia. A Índia, extraoficialmente, né, ela acusa China e Paquistão de estarem por trás dos protestos que a derrubaram, tá? Então, se vocês entrarem na imprensa chinesa, né, na imprensa indiana, desculpem, né, no Times of India, no Hindustan Times, vocês vão ver assim, não, fontes do governo, né, pessoas consultadas dizem que a China ou que o Paquistão. A principal plataforma que impulsionou os protestos em Bangladesh foi o TikTok, que é chinês e que mais de uma vez foi banido, né, em Bangladesh, e quem assumiu provisoriamente, né, o governo de Bangladesh para formar, né, um novo governo, um governo interino, que vai eventualmente convocar eleições, foram os militares. E boa parte dos militares de Bangladesh tem relações próximas com a China, que é a principal fornecedora de material bélico para Bangladesh. Tá? Quem vai assumir, né, quem assumiu provisoriamente o governo é o general Wakar-uz-Zaman, tá? Que ele disse que um governo provisório vai ser formado para depois convocar eleições. Eu já vou falar um pouquinho mais do governo provisório. E ele assumiu como chefe do exército justamente agora em junho, tá? E várias fontes indianas especificam que são indianas, tá? Dizem que, mas o New York Times também repetiu isso, que ele, o chefe do exército, que assumiu em junho, que chegou para a Sheikh Hasina e falou, olha só, o exército não vai mais
segurar a bronca. Tá? A repressão já matou mais de 200 pessoas, essa situação está insustentável, a gente não vai mais segurar a bronca. E aí a Sheikh Hasina fugiu para a Índia. Tá? Então, o que é importante ter em mente? Que a crise em Bangladesh, ela se encaixa também na disputa regional entre duas potências nucleares, Índia e China, que incluem os choques fronteiriços, o não reconhecimento da fronteira e a busca por aliados ou por desestabilização no seu entorno estratégico. Né? Recentemente a gente falou aqui que as Maldivas elegeram seu primeiro governo islamista pró-China, né, contra a Índia, expulsou as tropas da Índia do país. Né? O Nepal também fica de um lado e para o outro, né? O premier do Nepal, historicamente um aliado indiano, mas recentemente se aproximou da China. Tivemos os protestos e queda de governo no Sri Lanka em 2022. Sri Lanka, que tem uma base naval indiana, porém a China estaria com planos, né, para também construir um porto e uma base naval na ilha. Tá? A Índia também tem aumentado suas bases navais no Índico, no Oceano Índico, no caso, né? Inclusive, né, as ilhas, né, perto das Maldivas, onde o Modi foi passar as férias, e quem falou mais sobre isso foi a professora Mariana Albuquerque, quando a gente recebeu ela aqui para falar sobre as eleições na Índia, ela que hoje é a principal especialista brasileira em Índia, tá? E também as bases indianas nas Ilhas Nicobar, que ficam perto do Estreito de Malaca, que é por onde passa a maior parte do comércio marítimo chinês. Ou seja, é um local em que a Índia pode ser, entre aspas, economicamente estrangulada. Tá? E tem um outro elemento na disputa entre Índia e China que também envolve Bangladesh, que é a água. Né? Vamos lembrar, o controle das terras altas do Himalaia e do Planalto tibetano significa o controle das nascentes de alguns dos principais rios da Ásia. E a China quer fazer uma barragem no rio Brahmaputra, que é um dos principais rios de Bangladesh. Só que assim, ele desemboca em Bangladesh, porém ele nasce lá nas terras altas do Tibete controladas pela China. Tá? Fazer o lembrete tradicional, né? Que mencionar essas disputas externas, essas disputas por influência, o jogo entre as potências, não anula, né, a agência dos atores locais, nem a legitimidade, o debate sobre a legitimidade dos protestos. Existem questões importantes internas a Bangladesh, tá? E as pessoas estavam nas ruas não necessariamente por causa da China ou da Índia ou de quem for. Tá? E como eu disse, é uma situação muito curiosa, porque você tem comunistas, islamistas e nacionalistas conservadores todos do mesmo lado e os seculares desenvolvimentistas do outro. E aí, depois da queda da Sheikh Hasina, nós tivemos 3 desdobramentos importantes e interessantes. Tá? O primeiro deles foi a formação de um governo interino, tá? Como eu disse, os militares assumiram a situação, e aí 4 dias depois foi formado esse governo interino, tá? Para preparar o país para novas eleições, e esse governo interino é liderado pelo Muhammad Yunus, que é uma das pessoas de Bangladesh mais conhecidas do mundo, talvez. Ele foi laureado em 2006 com o Prêmio Nobel da Paz. Ele é conhecido como o banqueiro dos pobres, né? Porque ele levou adiante conceitos como o microcrédito. Então a ideia dele era espalhar, divulgar não, né? Mas facilitar o acesso ao pequeno crédito por pequenos produtores em Bangladesh, especialmente costureiras, né, que vendem a sua força de trabalho para essas grandes empresas internacionais. Como eu mencionei, Bangladesh é um importante polo, né, têxtil mundial.
Tá? Ele estava na Escócia, né, salvo engano, ele estava na Escócia, nos Estados Unidos, ele foi professor universitário, enfim, e ele, como eu disse, ele estava no exterior. Então ele voltou do exterior, onde ele estava também para fugir de acusações no judiciário de Bangladesh. Tá? Ele e os seus partidários afirmam que o governo Sheikh Hasina estavam perseguindo ele. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, ele tinha, né, o seu sistema bancário em que ele, né, fazia a política de microcrédito, pequenos empréstimos, e desde 2010, tá, ele era alvo de processos na justiça de Bangladesh por supostas irregularidades. Vejam, eu estou dizendo supostas irregularidades, eu estou dizendo que os partidários dele alegam que ele sofria perseguição. Eu não estou afirmando nenhuma coisa nem outra, porque eu não tive tempo de estudar o assunto o suficiente. Então, eu primeiro peço desculpas, porque não deu tempo de estudar pro programa, tá? Eu conhecia ele só de nome, né? Assim como muitas outras pessoas, né? Ah, não, o cara do microbanco, né? Que ganhou na Alba da Paz e tal, coisa assim. Então, eu não estou afirmando nem rejeitando nada, porque eu não tive tempo de estudar o assunto. Então, peço desculpas, tá? Tem a questão que ele era ligado a lideranças do Partido Nacionalista. Uma delas, a ex-primeira-ministra, a Khaleda Zia, que foi a primeira mulher a ser primeira-ministra de Bangladesh em 1991 e que estava presa. E ela estava presa e foi libertada agora pelos militares. Ela foi libertada no dia 5 de agosto como um grande perdão, né, pós a fuga da Sheikh Hasina. Só que, no caso da Khaleda Zia, dá para afirmar que ela não estava presa por uma perseguição política, alguma coisa assim. Ela estava presa por episódios de corrupção generalizada nos governos dela. Tá? Durante o governo dela, inclusive, o Bangladesh recebeu aquele, entre aspas, prêmio, né, aquele antiprêmio da Transparência Internacional de país mais corrupto do mundo, tá? Então, assim, ela especificamente não estava presa por perseguição, pode até ter um elemento de perseguição política, mas ela também estava presa por muita corrupção, tá? Durante o governo dela. Já o Mohamed Yunus, como era próximo dela, foi para o exílio e tem essas acusações e essa acusação dos partidários dele, né, de que ele, na verdade, estava sofrendo um assédio jurídico, de que ele, na verdade, estava sendo perseguido por ser uma liderança muito popular em Bangladesh que desagradava Sheikh Hasina. Tão popular ao ponto que os manifestantes falaram: queremos ele para liderar o governo interino. Então ele retornou agora para o país e se tornou, o título dele é Conselheiro-Chefe de Bangladesh. Tá? Esse é o título dele. Mas ele, na prática, vai ser o líder de governo, desse governo interino, que, em teoria, vai preparar o caminho para novas eleições daqui a alguns meses. Tá? Então, temos, né, o retorno dele, temos a libertação da Khaleda Zia, que era do Partido Nacionalista de Bangladesh, não sei se eu mencionei isso, tá? Mas ela foi líder do principal partido que se opõe à Liga Awami. E outra questão importante e bastante preocupante, inclusive, e eu vou estudar um pouquinho mais sobre o Mohamed Yunus para o próximo programa, tá? Prometo para vocês. Mas a outra notícia preocupante que eu queria para a gente fechar Bangladesh é que Bangladesh é um país que tem como único vizinho a Índia, né? É um país cercado de Índia. Inclusive é uma fronteira bem bizarra, né? Você tem um enclave da Índia cercado de Bangladesh que é cercado de Índia. Tá? É uma fronteira meio esquisita. Por que eu estou falando disso?
Porque nós temos, especialmente perto da fronteira, e especialmente da fronteira norte e da fronteira leste, nós temos muitos hindus que vivem em território de Bangladesh. Tá? Bangladesh é um país de maioria muçulmana, isso faz parte, inclusive, né, da própria fundação do país, como o Paquistão Oriental, que eu mencionei. Porém, nessas regiões perto da fronteira com a Índia, tá, nós temos uma grande população hindu. Tá? Segundo o senhor Google, são 8% da população de Bangladesh é hindu, o que faz o terceiro país com maior população hindu no mundo. E os hindus, em vários locais, estão agora sendo perseguidos pelos partidários do Jamaat Islami, que é o partido do Islã político e que faz parte das tensões religiosas entre hindus e muçulmanos que ocorrem há muito tempo, que ocorrem também na Índia, né, só que com o protagonismo invertido. Né? Na Índia nós temos um governo hindu e aí milícias hindus se sentem encorajadas a perseguir muçulmanos. Agora em Bangladesh está ocorrendo que grupos, milícias muçulmanas, depois da queda do governo pró-Índia, estão se sentindo encorajados a queimar negócios, propriedades de pessoas hindus, matar pessoas hindus, tá? Enfim, tem várias denúncias, tem vídeos. Eu não tentei assistir os vídeos, até por, enfim, né? Acho que não há necessidade. Então, nós temos um cenário de violência sectária também agora em Bangladesh, que pode deixar a situação ainda mais grave. Terminamos então agora Bangladesh, tá? Praticamente aí meia hora de Bangladesh. Acho que o Xadrez Herbal é o único podcast, fora do subcontinente indiano que vai fazer algo do tipo, tá? Então vamos primeiro para o Sudeste Asiático. Por quê? Porque nós temos uma notícia no Sudeste Asiático que se relaciona ao que a gente está falando sobre Bangladesh. Porque nessa semana nós tivemos, né, uma visita chinesa ao Camboja, né, e foi anunciado, né, foram iniciadas as obras de um canal que vai ligar a capital cambojana, de Phnom Penh, ao oceano, ao mar. E aí alguém pode virar e falar, não, qual o problema? Né, tudo bem. Né? O nome do canal é o canal Funan, tá? É uma obra de 1,7 bilhão de dólares e a grande preocupação geopolítica em relação a esse canal, e por isso que eu mencionei que se relaciona com o que a gente está falando sobre Bangladesh, esse canal vai ligar o Golfo da Tailândia à bacia do rio Mekong. E aí nós temos duas grandes preocupações. A primeira delas é ambiental, já que o rio Mekong, do rio Mekong, melhor dizendo, milhões de pessoas dependem do rio para se alimentar. Seja pela pesca, seja pela agricultura a partir da água da bacia do rio. Então você vai ligar água salgada com água doce, enfim, todas aquelas preocupações. E segundo, vai, na visão do governo cambojano, diminuir a dependência do Camboja em relação a portos do Vietnã. Por quê? Porque o Camboja, embora tenha uma costa marítima, não tem um grande porto na sua costa, tá? Por razões geográficas, tá? Não tem como ter um porto de águas profundas na costa do Camboja. Até tem, mas seria uma obra muito cara. Então, chegou-se à conclusão que construir esse canal seria mais fácil, mais prático do que fazer um porto de águas profundas na costa cambojana. E o Vietnã está preocupado. Por quê? Porque o Camboja, nos últimos anos, é um aliado do Vietnã e agora você vai ter uma obra gigantesca da China, financiada pela China no Camboja, que vai alterar diretamente a situação vietnamita, porque agora os portos do Vietnã, né, a ideia é os portos do Vietnã serem menos utilizados pelos cambojanos e também afetar, como eu disse, a bacia do rio Mekong, que é
essencial para a economia vietnamita. Então, é uma obra, esse canal, que afeta profundamente, né, as relações entre Camboja e Vietnã e a presença chinesa no sudeste da Ásia. Porque, vamos lembrar, Vietnã e China não são aliados, passam longe disso. Né? Num brevíssima aqui, recapitulação, vamos lembrar que o Vietnã derrotou França, Estados Unidos e China em 3 guerras separadas. E o motivo do Camboja e Vietnã serem aliados é porque o Khmer Vermelho, que era o governo do Camboja com apoio de China, né, foi derrotado pelo Vietnã com apoio soviético, né, na época do racha sino-soviético. Então, é uma relação extremamente complicada, tá? E essa obra pode afetar diretamente essa relação, tá? Além do enorme impacto ambiental. Então, assim, não há exatamente uma previsão de quando o canal ficaria pronto, tá? São 180 quilômetros de canal ligando o rio Mekong à costa, né, ao Golfo da Tailândia. O Golfo da Tailândia que faz parte do Oceano Pacífico. Então, é uma notícia interessantíssima. Também em relação ao Vietnã, o presidente Tolan se tornou agora também o secretário-geral do Partido Comunista, né, sucedendo o secretário-geral anterior, né, que faleceu semana passada, que a gente repercutiu a notícia, inclusive, o Nguyen Phu Trong. E, finalmente, no Sudeste Asiático, na Tailândia, a Corte Constitucional dissolveu o partido Siga Adiante, né, para surpresa de 0 pessoas, né, porque assim, o partido vence a eleição e aí não deixa ele formar governo. O partido vence a eleição e aí não deixa um líder do partido, o Pita, assumir o cargo. E aí agora decidiram, né, dissolver logo, né, dizendo que é aquela doideira, a gente já mencionou isso aqui também, né? O fato do partido dizer que gostaria de fazer uma emenda à lei anti-majestade, a lei lesa-majestade, seria, no entendimento da Suprema Corte, uma violação da lei lesa-majestade, né? Então é surreal essa situação. Agora nós vamos para o Oriente Médio ou para a Ásia Ocidental, justamente que é um termo que tem sido bastante utilizado, né, em tempos mais recentes. É um termo que tem sido preferido, né, nos círculos acadêmicos, né? Então acho que acaba até combinando, né, usar esse termo nesse bloco aqui. Eu vou basicamente passar, tá, gente, pelas notícias, porque são apenas atualizações de assuntos correntes e assuntos que a gente abordou bastante semana passada, quando teve um bloco de 1 hora sobre o Oriente Médio, e eu, inclusive, mantenho todas as observações que eu fiz no programa passado, apesar de bastante gente ter ficado com medo ou em choque, enfim, de eu ter dito que eu estava preocupado com a situação no Oriente Médio, né? Começando pelo fato de que a Turquia afirmou que vai fazer uma intervenção na Corte Internacional de Justiça no caso de acusação de genocídio contra Israel do lado da África do Sul, tá? Agora, uma curiosidade, né? A Turquia, nesse anúncio da sua intervenção, ao contrário de todos os outros países que fizeram intervenções no caso, não se comprometeu a aceitar a decisão sobre tipificação de genocídio como vinculante. Por que isso? Né? Por que a Turquia foi o único país que fez isso? Porque a Turquia é um país que tem talvez a principal acusação de genocídio pendente do século XX, né, que é o genocídio armênio de 1915. Então, olha só, a gente vai entrar aqui, mas não significa que a gente concorda com essas definições de genocídio. Por quê? Porque as definições de genocídio da Convenção de Prevenção contra o Genocídio, né, elaboradas pelo Lenkin, tem como 2 grandes inspirações, ela é baseada em 2 eventos históricos. O
os genocídios cometidos pelos nazistas, especialmente o Holocausto contra os judeus, e o genocídio armênio de 1915. Vejam só vocês, né? Essa semana, o governo israelense retirou a acreditação de diplomatas noruegueses que estavam ligados ao governo da Palestina. E isso daqui certamente vai entrar em debates no direito internacional sobre a definição de ocupação. Porque como é que o governo de Israel pode falar não somos uma potência ocupante, ao mesmo tempo que revoga a acreditação de um diplomata que estava ligado a outra legação, né, que estava ligado aos palestinos, não a Israel. Falando em governo israelense, essa semana o Smotrich, né, o colono de extrema-direita, que é ministro das Finanças do governo de Israel, né, ele disse numa conferência que ninguém vai permitir que deixemos 2 milhões de pessoas morrerem de fome, embora isso pudesse ser justo e moral até que as pessoas raptadas fossem retornadas. E isso, obviamente, foi alvo de muitas críticas, né, inclusive de países próximos. Também nessa semana, a ONU soltou um comunicado sobre sua investigação interna sobre os funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados da Palestina, afirmando que, para 9 funcionários, as evidências foram suficientes para concluir que elas podem ter tido envolvimento nos ataques de 7 de outubro. Ou seja, dos cerca de 30 mil funcionários, o governo de Israel acusou 190 de terem elos com Hamas e 12 de estarem envolvidos no atentado de 7 de outubro. E a investigação da ONU afirmou que 9 têm evidências suficientes. Tá? Então, assim, 9 de um universo de 30 mil. Eu estou fazendo essa distinção aqui, por quê? Porque você tem muitos agentes do governo israelense, tanto do governo propriamente dito, quanto da propaganda do governo, falando não, porque a Agência para a ONU para os Refugiados Palestinos é uma organização terrorista, ela é associada ao Hamas. Então, eu vou repetir, 9 de 30 mil. Tá? Mas esses 9, obviamente, têm que ser investigados, julgados e, se for o caso, condenados por sua responsabilidade e pelo crime de prevaricação em relação ao próprio cargo, né, ou algo similar à prevaricação. O diretor-geral da OMS, o Tedros, ele afirmou que foi novamente detectada, né, poliomielite na água em Gaza, tá? Afirmando que o vírus está circulando perante a comunidade e que a OMS vai enviar mais de 1 milhão de vacinas contra a poliomielite para a faixa de Gaza e que é necessária a liberdade absoluta de movimento para os trabalhadores da OMS para poderem realizar essa operação complexa de forma efetiva e segura. E aí ele conclui pedindo um cessar-fogo, tá, para proteger as crianças de Gaza contra a poliomielite. Essa semana, na imprensa israelense, está repercutindo imagens, tá, da prisão de Sede Teiman, que a gente mencionou semana passada, né, Abu Ghraib israelense. Então agora tem imagens também dos soldados israelenses cometendo torturas e abusos sexuais contra prisioneiros palestinos. Vamos agora para o assassinato do Ismail Haniyeh e a eventual represália, a eventual reação iraniana. A Organização de Cooperação dos Estados Islâmicos, essa semana, soltou uma nota afirmando que toda a comunidade islâmica condena o assassinato de Ismail Haniyeh. Afirma que Israel é completamente responsável pelo ataque e disse que é um crime de agressão. Isso daqui não é pouca coisa, gente, porque estamos falando, primeiro, de uma organização com 57 países. Segundo, estamos falando de uma organização que reúne países com interesses díspares ou que
têm um histórico de desconfiança e que apenas recentemente se reaproximaram, como é o caso de Irã e Arábia Saudita. E terceiro, estamos falando de uma organização que reúne países que são inimigos frontais do Hamas, como o Egito. Tá? Então, o assassinato do Haniyeh criou uma reação unânime dentro da Organização de Cooperação Islâmica. Isso não é pouca coisa. Até porque isso daqui, ao dizer que é um crime de agressão e uma violação da soberania iraniana, certamente envolve a interpretação de que o Irã tem direito a retaliar. E nós apoiamos esse direito à retaliação, porque o Irã sofreu um crime de agressão, segundo essa nota. Então, isso daqui não é pouca coisa. Você ter 57 países concordando, tá, em termos tão fortes, porque normalmente quando a gente tem uma declaração que envolve um grande número de países concordando, é sempre aquele linguajar bastante diplomático, né? Então, a gente concorda em que isso é um problema que tem que ser lidado um dia, concordamos em negociar de boa fé, né? Aquilo lá que a gente brinca aqui no programa, que é o concordar, conversaram sobre conversar. Não, aqui não. Aqui são 57 países dizendo que foi um crime de agressão. Então isso aqui é muito importante de ficar de olho. O Sergei Shoigu, né, o agora conselheiro de segurança, né, chefe do Conselho de Segurança da Rússia, né, ele visitou o Irã e o Azerbaijão essa semana. Tá? Ele conversou o Irã, foi ao Irã muito provavelmente para saber dos planos iranianos de uma eventual retaliação a Israel e possivelmente tentar manter essa retaliação limitada, e depois foi ao Azerbaijão, provavelmente para o quê? Para querer que o Azerbaijão se mantenha neutro, porque o Azerbaijão é aliado de Israel. E eu falei isso aqui semana passada. Tá? Não é que eu tenho bola de cristal, é porque, obviamente, a leitura é muito clara da situação. O Azerbaijão é um ator importante por ser aliado de Israel. E o Azerbaijão pode aproveitar a situação tanto para se envolver num conflito contra o Irã e tentar, então, na visão da ditadura do Azerbaijão, muitas aspas aqui, libertar a população azerbaijana ao sul, ou então atacar a Armênia, né, e querer anexar a região do corredor de Zangezur. Então, o Sergei Shoigu não foi apenas a Teherã, ele também foi a Baku essa semana. E o ministro de Relações Exteriores da Jordânia visitou o Irã, tá? Isso não é comum, não são países próximos, certamente para conversar também sobre uma eventual retaliação. Por quê? Porque a Jordânia é um país que faz esse papel de ponte, né, entre os países árabes e o chamado Ocidente, é um país que tem relações normalizadas com Israel, embora com tensões, e vamos lembrar do que aconteceu em abril, né, quando o Irã realizou aquele ataque com mísseis e drones contra Israel. Se o Irã lançar mísseis e drones do seu território contra Israel, eles vão sobrevoar o espaço aéreo jordaniano. E a Jordânia não pode simplesmente aceitar isso. Né? Não pode simplesmente falar, não, nosso espaço aéreo está aberto aqui para os mísseis voarem aqui na nossa cabeça. Né? Então, o ministro de Relações Exteriores da Jordânia também realizou essa visita a Teherã e já no indício, né, dessa possível retaliação, enfim, nós tivemos nessa semana ataques contra bases que têm tropas dos Estados Unidos no Iraque, que deixaram 5 militares dos Estados Unidos feridos. Tá? Esse ataque muito provavelmente foi realizado por atores iraquianos aliados do Irã e do Hamas. E, finalmente, talvez a principal notícia vinda do Oriente Médio essa semana é que o Yahya Sinwar, que era o líder do braço armado do Hamas, agora foi anunciado como o líder do braço político do Hamas. Tá? Ele é um dos fundadores das Brigadas Al-Qassam, inclusive. Lembrando, inclusive, né, que o Mohammed Deif, que era o gato de 9 vidas, né, que era também um dos líderes do braço armado, foi morto recentemente. Então, com essas duas mortes, é possível que o Sinwar se torne o líder
não vou dizer o termo absoluto, mas inconteste de todo o Hamas, tanto do braço armado quanto do braço político. Só que tem um elemento muito importante nisso, que é, ele supostamente está em Gaza, tá? Ele supostamente ainda está na faixa de Gaza. Eu digo supostamente porque se eu soubesse onde ele está, né, assim, dificilmente algum jornalista, gente, vai saber a localização dele, tá? Mas ele supostamente está na faixa de Gaza. E é importante lembrar que o Haniyeh, ele morava no Catar, ele circulava pelo Irã, circulava pela Turquia, e por isso ele controlava a, digamos assim, diplomacia, né, do Hamas. Então, nós tivemos as conversas para um cessar-fogo, para uma tentativa de acordo, né, lideradas pelo Haniyeh, que estava fora da faixa de Gaza. Se o Sinwar está na faixa de Gaza, quem vai liderar essas conversas, ou se sequer teremos essas conversas, né? Porque, obviamente, o Hamas falou semana passada, né, que o assassinato do Haniyeh significava que as conversas seriam interrompidas, né? Então, tem esse elemento também. E, novamente, tá? As coisas ainda estão muito nubladas para ficar fazendo afirmações. Quem ficar fazendo afirmações muito categóricas para vocês, não, Sinwar agora é o chefe do Hamas absoluto, ele que manda em tudo, e ele está em tal local, e ele determinou isso, aquilo, muito provavelmente está te enrolando e está reproduzindo alguma forma de propaganda. Tá? Independente de qual lado seja, tá? Se ele falar, não, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá? Que acho importante de mencionar, agora que ele se torna uma liderança política também, não apenas a liderança do braço armado, é que o Sinwar, ele é considerado, dentre as lideranças do Hamas, as lideranças atuais do Hamas, um dos mais, pelo menos, violentos e extremistas. Tá? Eu acho isso muito importante de mencionar. Tá? Ele ficou durante muito tempo preso em Israel, né? Ele foi solto, né, numa troca de prisioneiros, né, aquela famosa troca de prisioneiros em 2011, né, quando mais de 1.000 palestinos foram libertados. Então você tem desde a produção, as declarações dele, né, escritos dele e também entrevistas dele a agentes israelenses durante o período da prisão, que mostram que, como eu disse, ele é, dentre as lideranças do Hamas, a mais extremista e a mais uma das mais violentas. Tá? Então, mesmo que um acordo de cessar-fogo possa ser questionado hoje pelo assassinato do Haniyeh e pela localização geográfica dele, pelo próprio perfil dele, isso já é muito improvável também, tá? A não ser que nós tenhamos, né, a ascensão de alguma outra liderança, alguma liderança menos conhecida, enfim. Então, acho que isso, pelo menos, agora que ele se torna a liderança política, né, também do Hamas, ou seja, não apenas uma liderança mais militar, ele que inclusive, né, ele foi o chefe do aparelho de inteligência do Hamas, que era especializado em pegar palestinos que tivessem fornecido informações para Israel, né, em matar esses, na visão deles, traidores. Tá? Então, eu acho que isso, pelo menos, é importante mencionar, e isso é, digamos assim, mais garantido, né, de afirmar. Com isso, a gente conclui esse giro pela Ásia continental